Os irmãos Cosme de Olindo e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro, apresentaram na web rádio Cristo Consolador um programa excepcional, que nós vamos reproduzir na sequência. Mas antes de reproduzirmos o programa, nós queremos convidar você para continuar conosco e agradecer pela sua companhia. Muitíssimo obrigado mesmo. Você já sabe que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, divulgarmos a doutrina espírita. Convidamos você para mais esse programa Espiritualismo e Atualidade. Duelos são coisas do passado. Apresentação de Cosme de Olindo e Silva Almeida na web rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pelo programa. Muito boa noite a todos os amigos internautas, a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos companheiros que nos acompanham através dessa web rádio Cristo Consolador em mais um programa Espiritismo e Atualidade. Aqui ao meu lado, minha companheira, minha amiga Silvia Almeida. Como vai, Silvia? Tudo bem? Tudo ótimo, Código. Boa noite. E você, como vai? Tudo bem. Mais um domingo aqui, ao vivo, né, Silvia? Exatamente, ao vivo a cores, né? Como costumava dizer antigamente, nos primórdios da televisão a cores, né? Ao vivo Não e a cores. estamos terminando a semana, estamos iniciando. Exatamente, iniciando a semana, né? Iniciando muito bem com o nosso programa aqui na Rádio Espiritismo e Atualidade, onde a gente pode conversar com os nossos amigos, né? Sobre esses temas tão interessantes do nosso dia a dia, né? Sobre a ótica espírita. Perfeitamente. Aqui conosco, já temos vários amigos, vamos aproveitar para cumprimentá-los, né? Então vamos lá. Sim. Temos aqui o nosso irmão João Santana conosco. Vejamos aqui. Boa noite, João. Amigo. Consegui exibir as palavras do João. Sim, agora. Boa noite a todos. Vamos com... Nossa, hoje a internet está bem difícil. Outra vez. Boa noite a todos. Vamos para 60 minutos de estudos edificantes. Vamos sim, João. Boa noite. Que assim nossa seja. Querida amiga Ironides aqui conosco também. Ironides, vejamos. Conseguimos tirar aqui o comentário da Ironides. Boa noite, Silvio Cosme. Boa noite a todos. Ótimo estudo, né? Boa nossa noite, amiga amigo. Luzia. Oi, Luzia. Tudo bom? Boa noite, meus amigos trabalhadores bem. Rogando ao Pai que os ilumine. Que assim seja, querida. Obrigada, Luzia. Obrigado, querida. Um beijo. Nossa querida amiga também, Francisca Cruz, aqui conosco. Boa noite, Silvio Cosme, a todos. E você está aqui, querida. Boa noite, Francisca. A nossa querida Cláudia Saray conosco. Oi, Claudinha, tudo bom, querida? Que bom você estar aqui. Boa noite, Cláudia. Aqui, né? Boa noite. Muito bem, gente, mas como vocês sabem, eu sempre gosto de lembrar, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita. Temos por hábito sempre iniciar as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores do nosso trabalho, né? Que nos auxiliem, que nos orientem, que nos intuam para mais um programa. Então, vamos pedir ao nosso irmão Cosme que faça por nós aqui, né, a prece de abertura para os trabalhos da noite de hoje. Cosme, meu irmão, por favor. Vamos também pedir a todos os nossos companheiros, nossos amigos que nos acompanham, possam nos auxiliar nesse momento para que a gente possa começar a nossa jornada aqui da melhor maneira possível. Então, vamos à nossa prece. Divino amigo Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de todos nós estarmos aqui reunidos em seu nome para mais esse estudo através dessa web rádio Cristo Consolador, tão importante para as nossas vidas. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os companheiros responsáveis por essa web rádio, que possam nos intuir e que possa nos trazer as orientações para que nós possamos, Senhor,
de melhorar e, assim, divulgar esse seu evangelho de luz e de amor através dos postulados dessa doutrina consoladora e esclarecedora, que é a doutrina dos Espíritos. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, ao vivo, aqueles que nos acompanharão através do compartilhamento desta transmissão, e que nós, Senhor, ao sairmos daqui, estejamos com os nossos corações mais fraternos, amigos e irmãos, que possamos, Senhor, tirar de dentro de nós toda a mazela e todas as oportunidades que tem em relação ao ódio, ao rancor, às adversidades. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos então agora ler um textinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui vamos ler um trecho do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e vamos ler uma parte que se intitula O ódio. Amai-vos uns aos outros, sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo de devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem. Precisamente esse sacrifício é que são superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que isso. Graças a Deus, né? Muito bem. Temos mais alguns amigos que chegam para cumprimentá-los, né? Ana Laura Santos. Oi, Ana Laura. Que bom que você está aqui também. Estou tentando aqui mostrar. Boa noite, amigos. Boa noite, Ana Elaine Banhama está aqui conosco também. Vejamos se nós conseguimos buscar. Boa noite a todos. Boa noite, nossa amiga Maria também. Boa noite, Silvio Cosme, a todos os irmãos. Estudos. Com certeza, querido, se Deus quiser, né? Boa noite, querido. Nossa querida Rosana Dias aqui conosco também. Boa noite a todos. Vejamos aqui agora também nossa amiga Rosane Marques. Boa noite, queridos amigos. Muito paz e luz nesta noite de estudos. Se Deus quiser, querida, que bom. Boa noite. Nossa querida amiga Cátia Moreira, também aqui conosco. Boa noite, querido Steve Cosme, demais irmãos de estudos. Com certeza, né, querida? Vamos todos estudar, refletir bastante sobre o tema de hoje, né, Cosme? O nosso tema da noite de hoje, que parece assim um tema meio estranho, né? Os duelos, falar em duelo, né? Os duelos são coisas do passado. Essa é a nossa temática, né? Eu acho que é o primeiro impulso, né, Cosme, que todas as pessoas têm ao serem questionadas sobre isso. É claro, isso não existe mais. Ninguém vai ficar durando por aí, né? Eu acho que esse é o primeiro impulso, né, das pessoas dizer que não, que duelos são coisas do passado. E hoje em dia a gente já é bastante civilizado, né? Quem anda mais duelando por aí, matando uns aos outros e tal. Isso é coisa do passado. Nós somos hoje pessoas muito civilizadas, né? Que não fazemos mais isso. E aí, mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que o duelo verdadeiramente acabou? Ou apenas ele mudou de formato, né? Ou apenas nós mudamos as armas, né? Mudamos, não usamos mais a espada, não usamos mais a pistola, né? Mas será que realmente acabou? Será que não andamos duelando noite e dia com os nossos irmãos de caminhada? Mas antes de passar para o Cosme uma palavra, né? Vamos a nossa querida, vejamos aqui, a Ângela Coutinho, nossa querida Ângela também chegou, vamos cumprimentar. Boa noite, Silvio Cosme, demais irmãos de Deus Espírita. A nossa Glória também chegou. Oi, Glória, boa noite. Que bom que você chegou também, né? E vamos falar, né, gente? Vamos falar desse tema tão interessante. Kardec, não é, Cosme? Abordou o duelo, né? Na verdade, foram instruções dos
espírito, nesse capítulo justamente, nesse capítulo do Evangelho, Amai os Inimigos, ele aborda a temática do duelo, porque na época que Kardec escreveu, né, isso ainda acontecia, não era tão frequente, mas ainda acontecia, né? E depois já não era tão permitido, né, como antes, as pessoas faziam meio que escondido, e depois ficou realmente totalmente proibido e, aparentemente, deixou de existir. Porém, né, nós somos espíritos ainda muito perfeitos, né? Somos espíritos ainda muito arraigados em pontos de vista pessoais, né? E, como diz também o Evangelho, né, que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. E eu diria que o orgulho é, nos dias de hoje, né, a principal razão dos duelos continuarem, porque os duelos continuam, né? Os duelos continuam. Eles podem efetivamente, como eu falei, ter mudado, né, de modo como ele se processa, né? Mudado as armas, mas que ele continua extremamente presente no nosso dia a dia, continua, né? Continua. E aí, como é que a gente vai explicar isso, né? São as contendas, as desavenças, os desentendimentos, né? Sim. Tudo isso, né? Tudo isso coroado por um imenso desamor entre as pessoas. Imenso desamor. Porque as pessoas falam muito, e a nossa temática da semana passada foi a caridade, né? Você sabe o que é caridade? As pessoas falam muito em caridade, mas elas efetivamente não sabem o que é e, consequentemente, não praticam a caridade, né? E aí nós vemos duelos ocorrendo o tempo inteiro, né? Duelos ocorrendo o tempo inteiro pelo simples fato de que as pessoas não aceitam ideias diferentes das suas, pensamentos diferentes dos seus, e aí começam a duelar, né? Inicialmente com palavras, né? Mas depois das palavras acabam indo para atos, e algumas vezes até atos bastante violentos, o que prova o nível evolutivo que nós ainda estamos, né? Que não somos capazes de conviver com ideias e opiniões diferentes, não é, Cosme? O que você acha disso? Acho um assunto que não está ultrapassado, como você mesmo falou. Kardec tem muito cuidado na codificação quando ele trata desse tema, lá na Lei de Destruição, no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, que fala das leis morais, na lei número 5, que é a Lei de Destruição. Há um item lá específico para isso, esse tema, o duelo, que vai nas questões 757 até a 759. Ele faz 5 perguntas, sendo que 2 delas se repetem, né? A 758 e a 759, ou 757 e 759. E aí ele trabalha exatamente essa questão do duelo. E como você também abordou muito bem, Silvia, Kardec ele nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da nossa codificação, nesse capítulo 12, Amai os vossos inimigos, ele nos traz esse item, né, esse tema, o duelo, o ponto de vista de 5 espíritos. O Bispo de Argel, Santo Agostinho, o Adolfo, Bispo de Argel, e um espírito protetor. Então, veja que é um assunto que ele, querendo trabalhar, querendo explicar, ele traz 5 pontos de vista de benfeitores espirituais que o auxiliaram na codificação, abordando o tema. Então, não é um tema que ficou no passado. É um tema que simplesmente mudou de formato, como você mesmo falou. Hoje não se utiliza mais a espada, o revólver, né, para poder se limpar a honra. Mas, efetivamente, a criatura humana, que ainda está em processo de desenvolvimento moral, né, ela modificou essa situação quando ela ainda entra em disputa
por situações que, basicamente, são as mesmas do passado. Muitos dizem que é pela honra, né, pela ofensa, e que começam a trabalhar com atitudes, né, com pensamentos, com situações um pouco mais baixas, inclusive, para poder tirar proveito e aniquilar aquele que ele coloca como desafeto, inimigo. Então, é uma situação da condição moral do espírito. Como nós ainda somos espíritos ainda atrasados, né, na nossa infantilidade espiritual, a gente observa que a humanidade ela desenvolveu os povos, as nações da mesma forma, né, proibindo isso, mas muitos ainda faziam, né, pelas costas das autoridades. Eu lembro aqui uma passagem muito interessante naquele livro do Érico Veríssimo, e até foi série da televisão, né, que foi O Tempo e o Vento, quando naquele livro, né, um dos livros, né, O Continente, que fala sobre o Capitão Rodrigo e a Na Terra, né, o Capitão Rodrigo, quando ele chega em Tangará, né, a cidade, ele é desafiado para um duelo, porque ele é tido como ladrão, forasteiro, e o Bento Cambará, que era o dos homens fortes da cidade, o desafio para um duelo, dizendo que não era apenas com a adaga, né? E aí vão para trás da igreja, não sei se você lembra desse episódio, só que o Capitão Rodrigo era um exímio lutador e consegue, né, fazer uma marca que deixa no rosto do Bento Cambará. Só que o Bento carregava uma pistola, ao contrário do que ele havia falado que não poderia ser arma de fogo, e dá um tiro no Capitão Rodrigo. Essa é uma história que está lá no belíssimo, é uma trilogia, né? O Tempo e o Vento é fantástico, é Veríssimo. E essa história é uma história muito boa, porque o Capitão Rodrigo ele se apaixona, né, pela Bibiana. Ele rouba ela, segundo o Bento Cambará dele. Então a história toda é essa. Então ele desafia para um duelo. Covarde que era ele o covarde. Ele não aguenta e dá um tiro no Capitão Rodrigo, que quase veio a falecer. O que acontece? As situações hoje, elas não chamam, não pedem mais esse tipo de ação, né? Assim, verdadeiramente, até porque pela maioria dos países, né? Você não tem mais a permissão de duelar, brigar, porque senão você vai preso. Mas, efetivamente, como você falou, a criatura humana ela ainda consegue trazer esse egoísmo, esse orgulho dentro dela, que ainda não está totalmente desenvolvido. Então, é por isso que a gente tem uma modificação dessas atitudes, né? Que aí tiravam a vida das pessoas, mas agora com outras situações que podem até, de fato, vir a óbito, né? Aquele que é, de uma certa forma, desafiado, né? Com determinadas ações que as outras pessoas podem aniquilar a sua vida. Então, modificou a forma, mas, efetivamente, ainda existe, sim, a briga, a disputa, a situação de que as pessoas, às vezes, se acham ofendidas. Às vezes, nós ofendemos o outro sem mesmo a gente saber que nós ofendemos, mas por uma atitude, por uma palavra, por uma sentença que você tenha proferido, as pessoas, simplesmente, elas tiram aquilo como algo que, verdadeiramente, é um desafio. E aí, enquanto não aniquilam o companheiro, né? O irmão, que ele considera como adversário, ele, na realidade, não se aquieta. Então, eu acho que Kardec faz muito bem. Cada um desses espíritos, eles colocam o duelo como uma situação bastante interessante. Se você quiser, depois a gente pode abordar sobre o pensamento, né? Aquilo que nos chama mais atenção dentro de cada um, mas eles abordam o mesmo tema. Mas é interessante exatamente essa situação que é algo que não está descartado. É um processo ainda de evolução que nós ainda estamos longe para poder extinguir. O Cosme, o interessante que eu acho que se nós formos analisar a fundo o tipo de duelo que temos hoje, eu acho que ele é ainda mais vil do que os antigos. Porque, de uma certa forma, o duelo ele seguia
regras, né? Meio que regras de honra, né? Como você falou, tinha uns padrinhos, aqueles que examinavam as armas, né? Então, esse caso aconteceu aí com o capitão Rodrigo, em geral, não teria acontecido no auge dos duelos, né? Porque seria uma desonra a pessoa escolher, por exemplo, o florete na hora de dar um tiro no outro, né? Mas hoje, Cosme, eu penso, né, mesmo passados tantos anos, né, do auge dos duelos, os duelistas modernos hoje, em geral, né, são muito desleais, né? Porque eles usam subterfúgios para atacar aqueles com os quais não concordam, né? Usam subterfúgios mais vis, mais mentirosos. E a Luzia até estava nos chamando a atenção aqui, muito interessante, ela dizendo o seguinte, olha só, que duelamos até através das fake news. Como isso acontece, né, gente? Como isso acontece, o duelo das fake news, exatamente, porque você tem alguém que você efetivamente tem uma ideia que você não concorda, ou que está numa posição que você não quer que esteja, então começa a disseminar inverdades entre as pessoas na tentativa de enxovalhar o nome daquela pessoa que você quer derrubar. Você não pode, na verdade, até acredito que alguns gostariam, né, dar um tiro na pessoa e realmente aniquilá-la, né? Mas já que você não pode, porque você pode acabar sendo preso, então você vai tentando meio que minar as bases, né, daquela pessoa na sociedade, no grupo social no qual ela está inserida, com mentiras, com inverdades a respeito daquela pessoa. E aí, quando você olha isso, né, você vê como o ser humano ele ainda é pequenino, é mesquinho, né? Como ele ainda é pequenino, é mesquinho, como ele ainda muitas vezes se oculta num véu, sob um véu de honradez, e na verdade não tem nada disso, né? Porque quando você observa realmente as suas atitudes por trás dos bastidores, né, ou por baixo dos panos, é que você vê o tipo, né, o grau evolutivo da pessoa com quem você está lidando. Nós temos alguns comentários aqui da Luzia, vejamos. A Cláudia Salem está dizendo, vejamos aqui. Os duelos estão à moda nos jornais do dia a dia. Sim, com certeza, vemos muito isso, né? E até vemos muitas questões, né? A gente tem, às vezes, questões antagônicas, né? Sobretudo questões de política e tudo mais, é um falando mal do outro, né? Um inventando uma história do outro. Isso a gente vê muito, são frequente nessa época de eleições, é terrível, né? Mas, descartando a época de eleições, nós vemos duelos constantes. De repente, se você não gosta do síndico do seu para inventar, o síndico vai fazer aquilo, ou o síndico está roubando, né? O síndico está desviando o dinheiro do condomínio. Você não tem prova nenhuma, né? Não é sempre assim, né? Você não tem prova nenhuma, mas você fala. Né? Você fala, e até a história, né? Hoje é assim, não a pessoa tem que provar o que ela está falando, não, né? O outro é que acaba tendo que provar que não fez nada daquilo, né? Lançou a calúnia, e aí a calúnia se espalha igual um rastilho de pólvora, né? As malfadadas fake news hoje, que você coloca uma mentira no WhatsApp e aquilo se espalha, né, de forma terrível. Inclusive, Cosme, existem mentiras que são disseminadas, né, na mídia e que arruinam a vida de pessoas. Sim. Arruinam a vida de pessoas e muitas vezes levam pessoas inocentes a serem, né, atacadas e às vezes até mortas pelos populares, né, que acreditaram naquela mentira. Infelizmente, temos casos semelhantes, né? O duelo em si não existe, mas o outro, o oponente, ele é tão covarde, tão mesquinho, que ele ataca nas sombras, né, inventando as mentiras, na tentativa de virar a opinião
pública contra o seu oponente e, dessa forma, tentar destruí-lo, né? Já vimos casos aí, né, de empresas, pequenas empresas familiares que inventaram mentiras a respeito da empresa, dos responsáveis, né, pela empresa. Houve um caso em São Paulo muito conhecido de uma Mareste, que foi acusada de ter feito isso e aquilo, e arrasaram com a vida daquela família. Né? Uma outra moça, que eu acho que ela era não sei, empregada doméstica, alguma coisa assim, inventaram que ela era assassina, fugitiva, e a moça acabou sendo agredida, lixada, e eu acho que veio até a óbito, se eu não me engano. Então, vocês vejam o perigo das mentiras, né? Como as mentiras são, como as pessoas são facilmente levadas e influenciadas de roldão pela mentira, sem ter o menor cuidado de verificar se aquilo é verdade. Né? Se aquilo é verdade. E aí você tem a questão muito traiçoeira, que eu digo, do duelo atual. Né? Porque o duelo antigo, pelo menos, havia um pouco de honra. Né? Mas nos duelos atuais não existe honra. Né? Não existe honra. É quase que como se fosse assim, quem for o mais esperto, quem for o mais ladino, né? Quem conseguir enganar o maior número de pessoas com relação à sua proposta será o vencedor. Né? Exatamente. Não é aquele que está correto, não, mas é o mais esperto, o mais ladino. Né? Aquele que tiver a melhor lábia vai envolver as pessoas, vai fazer com que as pessoas defendam as suas mentiras, sejam elas quais forem, né? Isso é muito triste, né? A Dora está chegando aqui também. Boa noite, Dora. Boa noite, Dora. Boa noite a todos, né? A Dora está nos falando. Vejamos aqui. Que tristeza essa falta de respeito e fraternidade. Exatamente. Existe muito isso, né? Uma falta de respeito e fraternidade, falta de respeito às ideias diferentes. Né? E as pessoas abrem a boca e falam muito em democracia, direito de expressão, direito de ir e vir, direito de ter a sua própria opinião. Não é? E elas não aceitam. É igual quando a gente vê algumas vezes, né, em alguns países assim, que a gente chama de rotula de bárbaros, né? Quando existe uma eleição, a pessoa vence, mas quem perde não aceita. Né? Quem perde não aceita e acaba desencadeando uma guerra, uma brigalhada, uma guerra civil, porque quem aceitou, quem perdeu, não aceitou. Aqueles aqui. Boa noite a todos, uma noite de paz e bons estudos para todos nós, com certeza, querida. Regina também aqui, nos dando boa noite. Boa noite. Regina. A Ironides está falando uma coisa muito verdadeira, Cosme. Olha aí, o que a Ironides está nos dizendo aqui. Vemos. Se eu consigo colocar aqui o que a Ironides está me dizendo. A língua é a arma afiada hoje para iniciar os duelos, ou não é? Com certeza, né? As pessoas hoje utilizam a língua, né, com tanta, eu diria, com tanto desapreço pela capacidade de falar, que nós espíritas entendemos muitas vezes que essas pessoas podem vir na próxima existência mudas. Não é? Porque quando você utiliza, né, um dos seus sentidos para fazer o mal, né, e você pode fazer muito mal, espalhando inverdades, né, caluniando as pessoas, usando expressões agressivas para querer impor seu ponto de vista, as suas ideias, isso pode fazer com que na próxima existência, já que você não valorizou aquele dom fabuloso, fala, né, que você venha sem a capacidade de falar. Né? Pode acontecer. Só tive um comentário da Ângela aqui, Cosme, antes da gente continuar. Vários comentários aqui. A Ângela está nos dizendo: o orgulho e a vaidade, hoje baseadas nas diferenças veladas, através das palavras mentiras, matam os adversários, entre aspas, exatamente, né, Ângela? Pelo menos tentam, né? Pelo menos tentam, porque uma mentira muitas vezes pode destruir a vida de uma pessoa. Pode destruir
a vida de uma pessoa. A Regina está nos dizendo, Cosme, vejamos aqui. Vejamos. Creio que a vaidade muitas vezes nos leva a duelar vejamos aqui. Vejamos se eu coloquei. Nos leva a duelar para prevalecer essas ideias, desrespeitando as diferenças de opinião e produzindo mentiras para ganhar o round e a disputa em questão, exatamente. Foi aquilo que falou das fake news, né? E as pessoas que elas tentam, né? Elas disseminam fake news para tentar desacreditar o seu adversário, né? Seu adversário. E aí espalha aquelas fake news terríveis. E até que a pessoa, primeiro, tome notícia da fake news, né? E depois consiga reverter, né? Já foi feito um grande estrago. A Regina está aqui continuando com seus comentários, nos dizendo, vejamos, a conciliação através da busca sincera pela convergência, pelo bem comum, poderia ser um bom começo para o fim dos duelos. Sim, Regina, sempre, né? Mas isso eu diria, hoje em dia, né? Ainda, infelizmente, a gente parece que não, né? Mas, infelizmente, em muitas situações, nos dias de hoje, a conciliação nem sempre é aceita, né? Por isso que nós vemos, né? Quais são os duelos entre as guerras. E nós vemos por aí tantas guerras. E as ditas pessoas que se acham civilizadas, as ditas nações civilizadas, não são capazes de sentar em uma mesa e conversar e chegar a um acordo. Não é? Elas querem impor as suas vontades pela força, pelas armas, né? Que é a coisa mais primitiva que nós podemos imaginar. São os duelos entre as nações, as guerras, né? A Francisca aqui nos dizendo, temos bastante comentários aqui, Cosme, hoje. A Francisca está nos dizendo, lamentavelmente, o debate civilizado de ideias vai dando lugar ao ganhar pelo grito, pela distorção dos fatos. E aí todos saem perdendo, né? Com certeza, né, Cosme? Com certeza. Eu queria fazer um comentário, Silvia, porque eu acho que a gente vive hoje uma civilização mais adiantada em todo o poderio tecnológico, né? Desenvolvimento intelectual. Mas também a gente tem uma pobreza no sentido de você não conseguir argumentar. A internet, sem sombra de dúvidas, ela é um grande passo para o avanço científico, né, da comunicação do ser humano. E quando a gente... Eu não sou de comunicação, você é de comunicação, mas quando a gente percebe que o ser humano é o único que consegue, tem a linguagem como a sua ferramenta para poder utilizar, para se comunicar e assim se entender, ele acaba deixando de lado essa ferramenta poderosíssima, a Euronides falou, que é a nossa língua, a palavra ela tem muita força. Quando você pega o microfone na casa espírita, quando você vai falar num grupo como esse que a gente está aqui, numa rádio ou num local que nos dá espaço para a gente se comunicar, ela tem uma grande força. E a internet, ela deu a voz exatamente para aquelas pessoas que acham que podem fazer tudo através dela. A internet, ela fez isso. E então, quando você tem várias oportunidades, ou seja, várias portas, canais abertos, para que as pessoas possam falar o que quiser, e é bem difícil você conseguir qualquer tipo de reprimenda, os próprios órgãos oficiais, os governos. E olha que a gente está falando, por exemplo, quando a gente vê uma sociedade norte-americana, uma democracia bem consolidada, bem firme, que passou por grandes dificuldades. Então, imaginemos a nossa, com todas essas dificuldades que nós passamos. Eu lembro que na Veja tinha uma tirinha, não sei se você lembra do Gilbert, não sei se você lembra. Há muitos anos atrás, a Veja tinha uma tirinha que vinha lá no final, era o Gilbert. Eram ações do dia a dia que ficava no escritório. Se passava no escritório. A gente acompanhava, porque a gente era do escritório. E eu lembro que
o Gilbert, em 4 tirinhas, né, em 4 blocos da tirinha dele, começou aquela situação de que o fulano de tal entrou na sala do chefe. E no final, o boato é que, na realidade, ele tinha sido demitido, quando, na realidade, ele foi prestar conta de uma situação. Olha, veja o que é a mente humana. Quando as pessoas viram que fulano entrou na sala do chefe, e foi levar uma chamada. E aí foi passando de um para o outro, no final, era a demissão dele. Então, eu estou falando isso de uma forma, mas vejam como é perigoso a maledicência que o ser humano traz dentro de si quando ele aborda situações que ele não imagina o grau da dimensão que isso pode ocorrer. E para você desfazer isso é muito difícil. Você que é de comunicação, Silvio, você sabe muito bem que quando um jornal, um veículo de comunicação, ele comete um equívoco, no jornal, por exemplo, vem lá uma página lá que ele escolhe que ninguém sabe qual é, aquela retificação muito pequena, mas é que o estrago já foi feito. O estrago foi feito. E aí, como é que você resolve isso? Ah, mas nós levamos a correção, mas às vezes no dia seguinte. Às vezes no dia seguinte. Então, Silvia, é muito lamentável tudo isso. Mas por quê? Porque eu imagino, eu penso que nada disso é por acaso. Eu acho que a gente vai chegar a uma situação que, verdadeiramente, a sociedade ela vai encontrar fórmulas, ferramentas para poder combater isso. A melhor forma é, como você falou, é a gente ser um pouco mais prudente, usar a prudência, usar a razão, o bom senso, para a gente não disseminar. Porque quando a gente joga para frente, ainda que seja uma mensagenzinha pelo WhatsApp, você está confirmando aquilo. E isso é muito fácil, Silvia, é muito fácil. Outro dia mesmo, exatamente, outro dia mesmo eu mandei uma mensagem que eu recebi de um amigo e que era uma fake news. E depois que eu mandei, sabe quando você recebe, cara, que eu não vou ver no Boatos, para ver se é boato mesmo. Eu fiz primeiro, encaminhei, porque eu passei para 2 pessoas, e ambas me mandaram, isso aqui é boato. Eu falei, olha, eu acabei de ver, realmente é boato. Então vejam como a gente às vezes até se precipita, porque a gente quer ajudar, que a gente quer trazer uma mensagem de conciliação, um esclarecimento, e a gente cai em erro. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que não está acostumada a usar a internet, que está acostumada a ler, as entrelinhas principalmente. As entrelinhas. Você sabe muito bem disso. As comunicações são muito dadas através das entrelinhas. Então, tudo isso, imagina aquela pessoa um pouco menos acostumada, quando ela recebe aquilo, ela dispara. Ela é um canal, um canhão. Ela está disparando aquilo de uma maneira muito grande. Então, essa situação é como a gente abordou aqui desde o início. Mudou o método, a forma. Mas qualquer pessoa pode, inclusive, ser completamente morta por uma mensagem, algo. Imagine alguém que é colocado como molestador de criança, ou que de repente, alguém que matou um idoso. Você imagina uma notícia dessa com qualquer pessoa, Silvia? Você acaba com a pessoa. Você acaba com a pessoa. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande. Então, todo mundo que está nos assistindo aqui, a gente sabe muito bem que as pessoas têm consciência, estudam a doutrina, fazem as suas vidas normais, mas, vez ou outra, nós somos, às vezes, envolvidos pelos grupos que nós participamos, pelas pessoas, e quando você coloca que aquilo não é verdade, sempre tem uma reação. Há uma reação, às vezes, daqueles que disseminaram aquilo. Dizendo, não é bem dessa forma, porque ainda tentam contra-argumentar algo que está completamente errado, que é uma mentira. Exato. Então, eu acho que nós não podemos aceitar. É igual o Erasto. É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque 99. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode aceitar. E isso eu falo na própria doutrina espírita.
Na própria doutrina espírita. Exatamente. Eu ia comentar sobre isso, Roger. Eu ia comentar sobre isso, exatamente. Muita coisa, há muitos enxertos que não são necessariamente, não estão na codificação, e as pessoas dizem, juram de pé junto que está na codificação, quando não está. É só a gente perguntar assim, onde está? Ninguém sabe. Então, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Acho que a gente tem que verdadeiramente estar como Erasto, ir lá buscar essa informação e não aceitar nenhuma mentira, nada. É 1/10 da mentira. Não vamos aceitar. Exatamente. Isso aí é muito triste, Cosme. É muito triste quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Porque a gente tem que preservar muito. O que aconteceu com o cristianismo, né? Aquela mensagem maravilhosa de Jesus. Ela foi, ao longo dos séculos, sendo deturpada. A mensagem básica do cristianismo foi sendo soterrada sob um monte de dogmas, um monte de ideias errôneas, um monte de coisas horríveis que os homens foram introduzindo no cristianismo, não é? Coisas dos homens. Jesus jamais falou nada daquilo, muito pelo contrário. Para você ver, Jesus queria todo mundo suetude, amor, perdão, compreensão. Em nome de Jesus, tivemos aquele horror da Inquisição. Em nome de Jesus, tivemos aquele horror das cruzadas e muitas outras coisas. Né? E muitas outras coisas. Você vê que coisa aviltante. Né? E aí, nós temos depois a terceira revelação, que é o Espiritismo, que veio para ser o cristianismo redivivo. E quando se busca manter a pureza doutrinária, a pureza da mensagem espírita que está na codificação e que busca justamente resgatar o cristianismo na sua mais pura essência, você tem pessoas que se dizem espíritas e que combatem porque querem incluir na doutrina espírita coisas que absolutamente não existem. E aí, quando você chega e diz, não, isso não é assim, isso não está na doutrina, aí você é tremendamente combatido. Aí você está realmente entrando em um duelo, né? Neste duelo, onde aquelas pessoas que não têm argumentos para dizer que você está errado doutrinariamente, que você está errado em assumir determinada posição em defesa da doutrina espírita, essas pessoas começam a se utilizar de recursos ilícitos, como as mentiras, as calúnias, as fake news, para tentar desacreditar as pessoas, né? Criando animosidades outras para que a pessoa se veja cercada por uma série de digamos assim, pessoas que se demonstram, que se mostram, né, contra uma ideia que elas nem ao menos sabem qual é. Né? É verdade. Porque normalmente é aquela coisa, as pessoas são levadas, né, Cosme? Como é levado por rebanho, né? E aquela questão muito interessante que tem no livro dos Espíritos, por que o mal, né? Por que o mal prevalece? O mal prevalece porque os maus, eles são escandalosos, eles fazem muito barulho. E os tímidos são, e os bons são tímidos. Eles não falam. Né? Os bons são tímidos, eles não têm coragem de chegar e dizer, não, isso não é assim, não é assim. Eles recuam. E quando eles recuam nas suas posições, em defender a verdade, em defender o que é correto, os maus escandalosos parecem ser muitos, né? E parecem ganhar, né? Digamos assim, aquele debate de ideias e opiniões. Isso é muito, muito triste, né? Muito triste. A Francisca está me dizendo aqui, vejamos, ela nos diz, lamentavelmente, a civilizado de ideias vai dando lugar a isso já lembro, né? O gritador está nos dizendo. Eu consigo colocar a ideia aqui da Dora. Resistentes e equilibrados diante de críticas e maledicências, né? E a Ângela está nos colocando aqui, vejamos. O
apelo anterior em nome das opiniões, achismos, sem vazamentos doutrinários. Ocorre muito isso, né? Muitas questões nas casas espíritas, nós vemos muito, né? As casas espíritas parecem assim um campo de duelo. A Regina, infelizmente, usando da cegueira e voluntárias, isso é muito bom. Cegueira e voluntárias para fazer a sua visão distorcida da doutrina. Exatamente. É por isso que nós sempre recomendamos, né? Não siga opiniões de quem quer que seja, tenha a sua própria opinião, né? Tenha a sua própria opinião, e a sua própria opinião você só vai conseguir ter se você tiver base, se você tiver conhecimento, né? Daí Jesus ter dito: conhecereis a verdade vos libertará de quê? Da ignorância. Vai vos libertar justamente de ser conduzido, como a gente fala, conduzido como gado, né? Sem saber exatamente para onde você está indo, mas indo de roldão. Sem ter uma opinião certa formada, sem ter uma opinião embasada, mas está sendo conduzido. Está sendo conduzido, porque você não tem, né, aquele embasamento doutrinário suficiente para ter discernimento, né? Tem uma colocação aqui, Cosme, interessante, que diz que o espiritismo, né, apagará esses últimos vestígios da barbárie, né? Porque isso é uma barbárie, né? Com certeza. Isso é uma selvagem, né? Você lutar, né, duelar, digamos assim, com a língua, né? Ou através de mentiras e calúnias, né? Com as pessoas que têm opiniões diversas das suas. Hoje não é mais questão de uma ofensa, é uma questão de opinião. A sua opinião é diferente da minha, então você é meu inimigo, né? Então você não é uma pessoa que não vale nada, né? Você pensa diferente de mim, ou então que se usa muito, né? Está obsidiado, né? Costuma falar muito, né? Se você tem opinião diferente, está obsidiado. Fala-se muito isso no espiritismo, né? Fulano está suspeito do obsessor, está fascinado. É a desculpa que alguém dá também, né? E aí diz: o espiritismo apaga esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Esperamos que sim, né? Mas às vezes a gente fica muito desiludido quando a gente vê este tipo de atitude justamente nos arraiais espíritas, né? Justamente nos arraiais espíritas. Mas a gente tem que entender, Silvia, que é na casa espírita que estão os maiores doentes, que somos todos nós, que necessitamos do amparo, da caridade uns dos outros. Aquela frase do Erasto, 10 verdades, é preferível rejeitar 10 verdades ao aceitar uma única mentira. A frase é 10, tá? Não é 99, não. É livro dos médicos. É 10 verdades. E o que eu vejo é o seguinte, Silvia, todos nós sabemos muito bem que na casa espírita, onde estão nós somos os verdadeiros doentes. Nós trazemos as nossas oportunidades, né, a mediunidade como ferramenta de redenção nossa, mas nós temos dificuldades tão grandes como qualquer outra pessoa. É claro, você tem um conhecimento que você está recebendo, mas nós temos tanta dificuldade quanto aquele neófito, aquele que não conhece o espiritismo, ou desconhece a doutrina. Por isso nós seremos mais cobrados. O caso para os espíritas é aquela questão, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Nós temos, né? Nós temos muitos erros, né? Muitos erros, muitas coisas. O grande detalhe, o que eu quero chegar é o seguinte: o espírita, principalmente aquele que está há muito tempo na doutrina, acha que é infalível, que ele não vai errar, que ele nunca vai ser obsediado. E o processo de obsessão, você sabe muito bem que é algo temporário. Ele pode ficar, mas ele também, a partir do momento que ele modificar a conduta, a forma de pensamento, ele passa. Eu desafio a qualquer pessoa, espírito ou não, que possa dizer que nunca foi obsediado. Não existe isso. Já se disser que nunca foi, já está obsediado. É verdade, Silvia. É verdade. Jesus afirmou que o Batista, João Batista, daqueles nascidos de mulher, né, era a pessoa mais pura que havia.
E o próprio Divaldo sempre relatou exatamente isso. Todos nós que estamos aqui podemos cair em determinado momento em uma situação difícil. Claro. Mas a doutrina sempre nos pede o quê? Que nós perdoemos sempre. Que nós verifiquemos sempre no outro o irmão. Aquilo que nós queremos para nós, nós devemos fazer o mesmo com o outro. E me parece que muitas vezes nós esquecemos isso. E queremos sempre colocar o dedo em riste, apontando os defeitos, os erros, o que é um grande equívoco nosso, para demonstrar que o outro é mais errado que nós. E tem um ditado popular que diz que nós enxergamos o mundo efetivamente como nós, o que nós temos dentro de nós. Com certeza, exatamente, então, isso mesmo. Eu prefiro aceitar o seguinte, que eu sou um espírito ainda, que estou em processo de crescimento, que preciso muito da doutrina, que a doutrina sempre me ajudou bastante, e que estou em aprendizado. E que muitos anos ainda terei que retornar, de preferência, se Deus quiser, como espírita, para dar prosseguimento a tudo aquilo que a gente executa. Nós não podemos ter a pretensão de achar que uma única encarnação nós vamos resolver todos os problemas. Não vamos. Não, porque eu chego na casa espírita na segunda-feira, só saio no domingo, trabalho lá das 8 da manhã até as 10 da noite, e eu vou resolver isso. Gente, isso é uma pretensão nossa. As oportunidades da reforma íntima que a gente fala dentro da casa espírita, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Talvez você demore uma existência inteira para você conseguir alcançar aquele processo que você está buscando, a maledicência, a falta de caridade, né? O empenho maior do amor para com o próximo. Ou a gente acha que... Exatamente, a humildade, né? Ou acha que isso vai ser de uma hora para outra. Não é, Silvia, não vai ser. Não. São processos que, na realidade, a gente vai buscando. A Joana fala sobre isso. A gente não precisa estar comentando uma coisa que essa benfeitora comenta sobre essa situação. Então, são o quê? São lixas que a gente vai ter que ir apurando, vamos ter que ir trabalhando elas. São lixas morais que todos nós temos. Então, na casa espírita, somos todos nós necessitados, doentes e que precisamos de auxílio. Isso é verdade. Nós fazíamos um programa outro dia, você sabe muito bem o que a gente está falando. O programa do Jesus Sempre, que comentava exatamente sobre isso, sobre a questão de doentes. E, verdadeiramente, às vezes, quando se toma determinadas atitudes, se faz determinadas colocações, as pessoas simplesmente não acreditam, porque acham que aquilo não é o correto. Veja que naquela história, o companheiro lá, o escriba, dizia que aquele não era Jesus, que ele deveria apresentar o verdadeiro Jesus, porque como? Eu vou perdoar o inimigo, aquele que vai me levar para a cadeia, aquele que acabou com a minha vida, me apresente Jesus, que não deve ser esse aquele que eu estou procurando, o Nazareno. Esse é um louco, ele achou que era um louco, Jesus era um louco. Ele achou que era um louco. Então, veja, Silvia, todos nós, isso é um processo que eu acho que o despertar, ele é muito incipiente ainda. Ele vai demorar bastante tempo. As contendas, as disputas, as querelas fazem parte desse mundo de provas e expiações, ou expiações de provas que todos nós estamos. É um processo. Ele não vai acabar. Agora, se nós permanecemos dentro dessa dureza de coração que nós, às vezes, nos entregamos, a gente está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então, o que a gente precisa trazer para que esses nossos irmãos, companheiros, eles possam nos trazer? Que nós os amemos. É o que Jesus dizia, a fórmula é amar. Não tem nenhum tipo de disputa ou contenda. Não. É amor. É trazer, saber que, apesar de tudo que acontece, tudo aquilo que nos coloca, eu não tenho nada contra você. Você é um companheiro que tem tanta necessidade de aprendizado, de amparo, quanto eu. Então, acho que tem que ser dessa forma. Se não for assim, vão criar essas disputas, esses duelos, essas situações mais vis, que faz parte o quê?
dessa natureza humana que a gente precisa despertar para as realidades espirituais. Senão a gente vai ficar nesse processo do cachorro correndo atrás do rabo. Esse comportamento ainda é tão acelvajado, né, Cosme? Tão acelvajado. Olha só, no textinho que eu li hoje, na abertura do Evangelho, essa mensagem de Fenelon, é uma mensagem de Fenelon, né, falando do ódio, né, que foi exibido em Bordeaux em 1861. E Fenelon fala justamente disso. Ele diz aqui: penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. É o sacrifício de amar aqueles que nos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que os torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Exatamente. Né? Então, a gente precisa ter essa visão, né? É difícil? É. É difícil. Mas é difícil. Né? É fácil, é difícil. Mas nós estamos aqui num processo de aprendizagem. Né? Nós estamos num processo de aprendizagem e devemos buscar, efetivamente, olhar esses irmãos, né, que nos perseguem, que nos caluniam, que inventam mentiras a nosso respeito, né, que são incapazes de conversar civilizadamente, que falam já agredindo, né, que já chegam assim com umas palavras extremamente agressivas e tudo mais. Olhar com olhos realmente de compaixão. Né? Eu me lembro muito, Cosme, de Jesus, sabe? Jesus que foi vilipendiado, agredido, de todas as formas, que não tinha nada. Jesus não tinha nada de se penitenciar do alto da cruz, vendo aquelas pessoas todas enlouquecidas, agredindo, né, de todas. Jesus não teve um menor esboço de vingança ou de mau sentimento. Ao contrário, ele levou o pensamento a Deus e falou uma coisa inesquecível: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Né? E nós podemos até ver isso mesmo, né? Esses comportamentos, né? Que nós observamos em muitos irmãos de caminhada, muitos irmãos dentro da casa espírita, nós podemos identificar dessa forma, eles não sabem o que fazem. Ué, nessa história que a gente está comentando aqui, eu vou falar sobre isso. Qual é o conselho que Jesus dá? São doentes. São dementes que precisam do remédio. Exato. Exatamente. Não sabem o que fazem, né? Não sabem o que fazem. Temos vários comentários aqui, Cosme. Estamos chegando ao finalzinho do nosso... Voou, né? Aliás, sempre voa, né? Mas temos vários comentários aqui bem longos e vamos tentar ler todos, né? A Moira Mara que chegou, dando boa noite aqui para todos. Noite, Moadira, que bom que você chegou. A Regina nos colocando aqui o seguinte. Deixa eu ver se você... Temos muitas dificuldades, como seres ainda muito imperfeitos, mas temos responsabilidade extra, nós espíritas, né? Temos responsabilidade extra, o que demanda a maior vigilância e oração. Né? Temos muita responsabilidade, como seres ainda muito imperfeitos, mas temos responsabilidades extras. Sabemos de tudo, né? Que demanda ainda maior vigilância e oração. A Ironides está aqui nos dizendo, vejamos aqui. Isso tudo fica mais sério quando se trata de gente. Eu falava no ambiente profissional que professor, cientista, editor, palestrante deve ter cuidado com o que fala e escreve. Com certeza, sobretudo as pessoas são formadoras de opinião, né? São as pessoas formadoras de opinião, tem que ter muito cuidado com o que elas dizem, né? A Ângela, que acho que nos falamos. Imagina se Divaldo, que teve um sucessor por 40 anos, se julgasse melhor e acima da doença espiritual, não estivesse trabalhando por esse tempo. A cura está na reforma íntima e no amor ao próximo, com certeza. Né? Esse caso do Divaldo é muito conhecido, ele teve um obsessor por 40 anos, mas apesar do obsessor continuar sempre ali, ele ficou trabalhando na sua reforma íntima e no amor ao próximo. Né? E não centralizou, né, em distribuir ódio e raiva e contenda, em desavença, quando a gente vê muito as pessoas deixam de se preocupar com a própria reforma íntima para combater os outros. É aquela história, né, Cosme? Olha o cisco no olho
do outro, mas não vê, né, a trave que está dentro do nosso olho. Exatamente. Vejamos aqui, a Regina nos falando. Vejamos aqui. Nossa, vários comentários entraram aqui agora ao mesmo tempo, eu me perdi. Vejamos aqui, se eu consigo colocar. Deixa eu ver. A internet está meio chata. Verdade, Cosme. Verdade, Cosme. O caminho ainda é longo e cada um de nós é parte da mudança que queremos ver no mundo através da nossa contínua transformação. Exatamente. Né? E a Luzia está nos falando. Né? BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. O amor é sempre a solução. Com certeza, Luzia, com certeza. Né? Benevolência, indulgência e perdão. A física agora nos falando aqui, vejamos. Consigo colocar. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Emmanuel. Nossa necessidade básica é de luz própria, esclarecimento íntimo. Autoeducação. Autoeducação. Precisamos de autoeducação. Né? Mas as pessoas acham que tem que educar os outros, né? Esquece da sua própria reforma íntima, né? O Santana está aqui nos colocando. Gratidão pelo estudo, ótimo acima de todos. Boa noite. Regina Paz nos falando aqui. E muita compaixão possível pelos irmãos de caminhada. Sim, precisamos, né? Precisamos bastante. E a Francisca, avançar sem luz é impossível. Emmanuel, lei de amor e caridade deve ser a tônica. Lei de amor e caridade deve ser a tônica. Eu gosto muito da frase de Jesus, verdadeira frase de Jesus. Eles não sabem. Com certeza. Não sabe. Todo aquele, eu penso, Cosme, que todo aquele, né, que usa de agressão com seus irmãos de caminhada, que usa de desrespeito, né, palavras rudes, de artimanhas para prejudicar, enfim, trabalha para o mal, né? Ele não sabe o que faz. Não sabe, né? Não tem noção do tamanho da dívida que está contraindo com a lei. Não tem noção do tamanho da colheita espinhosa que deve colher após essas semeadures, né? Mas acontece. Bom, e o nosso... Vamos agora rapidamente fazer... Você tem mais alguma consideração, Cosme? Antes da nossa... Não, acho que as considerações foram boas, as reflexões foram muito interessantes. Muito bom. Então, vamos orar rapidamente, né? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido e amado mestre, queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos intuindo, nos auxiliando na realização deste programa. Muito obrigada muito obrigada pelas luzes, esclarecimento, por tudo que foi comentado na noite de hoje. E todos que estamos ouvindo, e todos aqueles que irão ouvir o programa mais tarde, pelo nosso canal no YouTube, possam usar tudo isso para fazer altas reflexões sobre o comportamento, sobre a sua maneira de ser, sobre a forma como estão se relacionando com seus irmãos de caminhada. Para que dessa forma, através da forma íntima e do exercício do bem, possamos todos um dia retornar à verdadeira vida, que seja mais evoluído e quando nós saímos para essa nova jornada terrena. Graças a Deus, né? E assim, meus irmãos, está chegando ao fim, ou melhor, chega ao fim, mais um programa Espiritismo em Atualidade, da Rádio Cristo Consolador, né? Esperamos que tenhamos uma ótima semana e até o próximo domingo, né? Tchau, gente. Tchau, Cosme. Boa noite a todos, gente. Um abraço, pessoal. Boa semana para todos. Até o próximo domingo. Boa semana. Uma semana de paz para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.